O título desta mensagem carrega o título deste novo álbum do Ministério AC Music, Entre a Sarça e a Glória. Anote, Entre a Sarça e a Glória. Existe um perigo na vida cristã de se contentar com pouco. C.S. Lewis, em seu livro O Peso da Glória, ele diz algo que define a humanidade. Ele escreve: nós somos como crianças ignorantes que querem continuar brincando de fazer bolinhos de lama num quintal, porque não conseguimos imaginar o que significa o convite para passar as férias no mar. Nos contentamos muito facilmente. Com estas palavras de C.S. Lewis, hoje eu quero olhar juntamente contigo para um homem da palavra de Deus que se recusou a ficar brincando com bolinhos de lama no quintal da sua casa. Um homem que viu milagres que a maioria de nós faria de tudo para ver, mas ele entendeu que os sinais não eram o destino final. Diga comigo: os sinais não são o destino final. Ele não queria apenas o que Deus podia fazer, ele queria quem Deus era. Esse homem é Moisés, ele foi da sarça à glória. Diga comigo: entre a sarça e a glória. O chamado de Moisés começa no ordinário e na revelação do eu sou. Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, diga comigo, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver esta coisa impressionante. Por que a sarça não se queima? O cenário: Moisés no deserto de Midian, um dia comum. E eu quero afirmar a você: a glória que nós estamos buscando, ela costuma invadir a rotina de quem é fiel no ordinário. Você acha que a tua rotina é maçante, entediante, chata? A grande verdade é que ela não precisa ser assim. A rotina pode nos cansar, afinal Gálatas vai nos dizer: não nos cansemos de fazer o bem. Até fazer o bem nos cansa, por mais que saibamos que fazer o bem é o certo. Por quê? Fazer as mesmas coisas vai nos cansar. Afinal, estamos em um corpo finito que não tem uma amplitude de entendimento de como o mundo funciona. E por isso nos cansamos facilmente de fazer as mesmas coisas. E o pior é que quando nos cansamos de fazer as mesmas coisas, começamos a relaxar e não dar mais atenção à fidelidade que Deus espera de nós no ordinário, no dia a dia, no dia comum. Não temos muitas vezes dificuldade em perceber Deus em um ambiente como esse, numa gravação como essa, num culto como esse. Não temos dificuldade de perceber Deus num face a face com Deus. Não temos dificuldade em perceber Deus nas grandes conferências e grandes ajuntamentos, mas não conseguimos enxergar Deus no nosso trabalho, onde nós acordamos todos os dias para o mesmo trabalho, para as mesmas tarefas, mesmos afazeres, com as mesmas pessoas. E Moisés estava vivendo um dia comum. Moisés não tinha comprado um ingresso para uma conferência, Moisés não estava em um retiro espiritual, Moisés estava em um dia comum, cuidando das mesmas ovelhas do seu mesmo sogro, como já era de praxe fazer. E num dia, sendo fiel no ordinário, fazendo bem o que Deus o havia chamado a fazer todos os dias, o extraordinário, a glória dele o encontrou. Não apenas o mesmo rebanho, no mesmo deserto, do mesmo sogro, mas até a sarça. Uau, a sarça pegando fogo, é comum. Eles estavam em um deserto, e no deserto é comum que pequenas plantas, como a sarça, entrem em autocombustão. Era normal para ele ver aquilo, mas Moisés estava tão conectado e sendo tão fiel com o que Deus havia mandado ele fazer, que algo chama atenção.
a sarça pega fogo e não se consome. E ele diz: eu vou me aproximar. Porque quando você passa a ser fiel no ordinário, a glória de Deus te encontra. O próximo passo é você se aproximar dela. O próximo passo é você aceitar o desafio que lhe é proposto, se aproximando daquele que te chamou em primeiro lugar para andar com Ele. Esse é o nosso primeiro chamado, andar com Deus. Versículo 5. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Olha quanta informação importante aqui. A primeira: Deus se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O que Deus está fazendo é chacoalhando Moisés para que ele enxergue a realidade da sua real identidade. Lembrem da história dele. Quando ele nasce, havia uma perseguição do faraó e seus oficiais contra o povo hebreu. E a ordem era: mate toda criança do sexo masculino que nascer, para que este povo pare de crescer. Sua mãe, Joquebede, ouvindo a voz de Deus, coloca Moisés num cesto, vai entre os juncos, entre as margens do rio Nilo, deixa lá o cestinho para que alguém o encontrasse e ele não morresse. Quem encontra ele? A princesa, a filha do faraó. Ela fica com dó daquele bebê, e havia um contexto cultural também. Para o egípcio, o Nilo era uma divindade. Para a princesa: eu não posso me desfazer dele, os deuses estão me dando aquele bebê. Então ela leva ele para dentro do palácio. Ela precisa chamar alguém para amamentar aquela criança. E a irmã de Moisés, Miriam, ela já se apresenta à princesa e fala: olha, eu conheço uma mãe de leite, uma mulher do povo hebreu que pode dar de mamar esse menino. E quem que ela chama? Joquebede. Então Moisés passa a sua primeira infância com a sua mãe. Sua mãe instrui ele para que ele soubesse quem era o seu povo, quem era o seu Deus e qual era a sua fé. Entretanto, depois dessa primeira infância, ele é criado por quem? Pela princesa e pela corte do Egito. Então, ele aprende os costumes do Egito, ele aprende com a cultura egípcia, ele faz a faculdade do Egito. Então, ele fica imerso em uma cultura contrária ao povo que ele pertencia, que era o povo de Deus. Entretanto, na primeira vez que ele é aprovado na sua identidade, ele escolhe ficar com o povo a quem de fato ele pertence, nos mostrando que a fidelidade a Deus no ordinário se demonstra no momento onde entendemos que, independente do contexto onde estamos inseridos, o que nos sustenta com um caráter aprovado é o entendimento da nossa identidade, de quem nós somos nele. Não importa se eu estou no meio do Egito, cercado por egípcios, que falam como egípcios, que vivem como egípcios, eu sei que eu pertenço ao povo de Deus. É isso que Moisés ele fala. E ele se recusa a, como o autor de Hebreus lá no Novo Testamento vai dizer, ele se recusa a colocar a sua identidade na cultura egípcia. E ele persevera com a cultura do povo de Deus. Nesse caminho, um dia andando, ele vê o povo de Deus sendo maltratado pelos egípcios, e ele tenta acelerar um pouco dos processos. Então ele se ira e ele mata um egípcio que estava oprimindo um dos seus irmãos hebreus. Por conta deste erro, Moisés tem que ir para o deserto, tem que fugir, porque agora os egípcios queriam matá-lo, afinal ele matou um egípcio. E ao mesmo tempo o povo hebreu ia sofrer mais por conta daquilo, e até o seu povo não queriam mais ele por perto. Começa: ei, quem é você para mandar na gente? Você só arrumou problema, você arrumou confusão, você matou aqui o oficial da guarda do rei, agora o nosso trabalho vai aumentar. E Moisés então ele tem que fugir para esperar a poeira baixar, então voltar para cumprir o seu propósito. Agora, fica aqui comigo, olha a linha do tempo. Até esse momento ele tinha uma identidade firmada e centrada porque a sua mãe transmitiu a fé, porque a sua mãe na primeira infância ensinou ele
sobre os caminhos de um Deus poderoso. Entretanto, até aqui Moisés não tinha uma experiência pessoal com Deus. Moisés, ele tinha uma fé, uma convicção, ele tinha um entendimento de quem ele era por aquilo que sua mãe lhe transmitiu. E muito bom, esta convicção fez com que ele não se tornasse um egípcio, mas guardasse a sua identidade de povo de Deus. Entretanto, eu não vejo neste período a Bíblia registrando uma experiência pessoal. E aqui, uma insatisfação santa começa a surgir no coração de Moisés. E esta insatisfação santa que eu quero que tome o meu e o teu coração nessa noite. Uma insatisfação do tipo, olha, bacana, tudo que minha mãe me ensinou, tudo que eu herdei da minha família, me aponta para uma boa identidade, para um caráter ilibado e para um posicionamento correto. Show! Mas eu não vim nesta terra para ser apenas um bom cidadão. Existe um Criador que me criou para um relacionamento, e eu quero ter as minhas próprias experiências com esse Criador. E Moisés então ele começa a perseguir estas próprias experiências, até que no deserto ele se encontra com a primeira experiência dele com Deus. É o chamado de Deus para Moisés. E eu acabei de ler este chamado para você. Ele se aproxima, Deus fala, tira as sandálias dos seus pés, esse lugar é santo. Moisés tira, ele se aproxima e Deus diz, ei, eu sou aquele Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que a tua mãe te apresentou quando você era criança, o Deus que forjou a tua identidade, o Deus que te guiou até aqui, o Deus que te cuidou até aqui. Agora eu vim me apresentar a você e dizer que a partir de agora você desfruta de um relacionamento face a face comigo. Então agora Deus começa a se relacionar face a face com Moisés, e Deus começa a chamar Moisés para um novo nível, para um cumprimento de propósitos, para um entendimento melhor do porquê ele estava na terra. Deus diz, olha, eu espero de você que você seja o libertador, você vai voltar para o Egito e você vai libertar meu povo. Moisés ele dá algumas desculpas esfarrapadas para Deus, Deus desmonta todas aquelas desculpas, e de repente, Moisés pergunta, versículo 13 e 14, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, ô Moisés, foi para o deserto, ficou maluco? Qual que é o nome desse Deus que falou com você? O que eu vou dizer? E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. De uma fé herdada agora para uma fé revelada. Naquele instante, a mãe de Moisés que o ensinou sobre Deus na infância já não era mais o bastante. Aquilo sustentou no palácio e aquilo foi ótimo, mas agora, diante da sarça, a voz que ecoou no coração não era de sentimento ou emoção como cantamos agora, mas era uma voz que transformava de dentro para fora. Quando perguntado qual era o nome desta voz da sarça, Deus responde, eu sou o que sou. No hebraico, a raiz é raiá. Significa existir, ser, vir a ser. Deus está dizendo, eu sou a presença ativa, autoexistente e eterna. E aqui Moisés deixa de ser apenas aquele que conhecia uma teologia dos seus pais e passa a ter uma revelação pessoal de quem Deus era. Aqui tudo muda e uma jornada de fé se inicia. Mas lembre, esse Moisés ele carregava o quê? Uma insatisfação santa, quando o pouco não te basta. Depois de ver a sarça pegando fogo, ele volta em nome de Deus para confrontar Faraó, dizer, olha, eu vim agora com mais autoridade, eu vim com mais maturidade, eu voltei do deserto agora mais preparado, e Deus me mandou aqui para que você deixe o meu povo ir embora. O faraó não quer deixar, e então Moisés e Arão, seu irmão, demonstram sinais e maravilhas na frente do faraó. O faraó fica impactado, sinais, maravilhas, mas mesmo assim fica com o coração duro. Moisés insiste, e Deus começa a mandar pragas de pouco em pouco para amolecer o coração do faraó. São 10 pragas, 10 sinais miraculosos que Deus envia até que o faraó amolece o coração e manda o povo ir. Quando o povo vai, o faraó
muda de ideia e começa a ir atrás do povo. E de repente Moisés conduzindo o povo em peregrinação no deserto, rumo a uma terra que Deus tinha prometido para o povo dele. Eles olham para trás e tem o exército do faraó, e olhando para frente tem um mar vermelho, agitado. E agora o que fazer? Mais um sinal. Deus fala, ergue a vara, ele ergue a vara, o mar se abre, eles passam em terra seca. Já imaginou viver isso? Maravilhoso, lindo, coisa maravilhosa. Todos nós aqui talvez gostaríamos de ver isso. Depois que eles passam pelo mar, mais milagres. Estavam no deserto, mas todo dia o Senhor mandava maná, comida que caía do céu e eles comiam. Uma nuvem de fogo acompanhava eles à noite, para que eles então não sofressem naquele deserto gelado à noite. E à noite e de manhã uma nuvem de glória ficava em cima deles, para que eles não sentissem o calor. Moisés viu o Senhor produzir água de uma rocha. Quantos sinais Moisés viu? E aqui talvez eu e você poderíamos cair na ilusão do eu já vivi o bastante, ou eu já vi o bastante. Qualquer pessoa normal teria montado uma barraca perto do Mar Vermelho e fundado a igreja do Mar Aberto. Afinal, eu já vivi tanta coisa. Você viu uma sarça pegando fogo? Eu vi. É o que Moisés poderia falar. Você viu o mar se abrir? Eu vi. Você viu as 10 pragas acontecerem? Eu vi tudo isso. Tá bom, olha que nível chegamos. Mas não, lembrem-se do que onde a gente quer chegar hoje. Lembrem-se do que nós estamos perseguindo. Moisés tinha uma insatisfação santa. E aqui nós chegamos já caminhando para o final, no teste de Êxodo 33. Abre sua Bíblia comigo, Êxodo 33. Êxodo 33. Moisés agora está na tenda do encontro. Moisés já está acampado, depois de ver todos esses sinais, já está acampado com o povo, com o tabernáculo. E a Bíblia diz que havia uma tenda, onde Moisés entrava. E nesta tenda, chamada tenda do encontro, Moisés se relacionava face a face com Deus, como quem se relaciona com um amigo. E um dia Moisés estava lá nesta tenda, falando com um amigo, e Deus diz: Moisés, chegou a hora, podem falar para o povo que é tempo de sair do deserto e começar a caminhar para a terra que eu prometi a vocês lá tantos anos atrás. Eu mandarei um anjo na frente de vocês, e vocês terão sucesso, vocês terão leite, vocês terão mel. Imagina, para este homem que viu tantos milagres, ouvir de Deus: é a hora, o maior sinal agora você vai ver. Vocês vão ir para a terra prometida, vai ter um anjo junto com vocês, vai ter sucesso, vai ter leite, vai ter mel, vai ter dinheiro. Ei, quem quer? Quem quer o milagre? Aí todo mundo, olha o que o Moisés diz. Êxodo 33, 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Dissestes: eu conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Moisés era um inconformado. Ele carregava uma insatisfação santa. Na tenda ele basicamente responde: se o Senhor não for conosco, eu não estou nem aí para o anjo, eu não estou nem aí para o leite, para o mel, para o sucesso, para o dinheiro. Não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco. Sabe o que Moisés está falando? Resultados qualquer povo pode ter. No versículo 16 ele diz: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? O que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O que Moisés está falando é: olha, empresas batem metas, ainda sem Deus. Artistas, bandas renomadas ganham prêmios, ainda sem Deus. Ímpios enriquecem, exércitos vencem guerra. Mas Moisés está dizendo: não é sobre isso que é a vida.
eu já estive na corte real do Egito, eu já tive tudo que eu precisava para sobreviver, eu vivi como um príncipe, com a princesa, com a filha do faraó, mas eu aprendi que nada disso me basta. Eu vi sinais, eu vi maravilhas, eu vi o mar se abrir, eu vi a sarça arder, mas nada disso vale se a tua presença não estiver comigo, porque o que me diferencia dos demais povos da terra é a tua presença comigo. Muitos podem fazer umas belas canções, belas músicas, belas composições, e ok, show, belo, mas se o Senhor não estiver conosco, não é sobre escrever belas canções, não é sobre fazer mega igrejas, não é sobre bater metas no trabalho, é sobre chegar a todos estes sonhos e conquistas com a presença de Deus no nosso meio, porque o nosso primeiro chamado é estar com Ele, porque o nosso primeiro chamado é andar com Ele. E aqui Moisés faz um pedido ousado, ele fala: eu quero ver a glória. Moisés ousa ser intenso, versículo 18: mostra-me tua glória. Erga sua mão mais alto que você puder e diga: mostra-me tua glória. Deus diz: você não pode ver a minha glória, você não pode ver a minha face e continuar vivo. Lembre que nós estávamos aqui na antiga aliança, o cordeiro perfeito não havia sido entregue ainda, ninguém podia ver a Deus. Posteriormente, quando o templo é estabelecido, a arca que simbolizava a presença ficava no lugar santíssimo, no santo dos santos, separado por um véu. Não era todo mundo que tinha acesso, e Deus fala: você não pode ver a minha glória, porque essa era a realidade espiritual. Corrompidos pelo pecado, ninguém consegue tocar a santidade de Deus. E a boa notícia, Deus fala: calma, Moisés, se você está tão insatisfeito em ver só os sinais, a minha glória você não pode ver, mas tem uma rocha, e você vai ficar na fenda dessa rocha, e quando você estiver na fenda dessa rocha, eu vou passar. Pastor, o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver com você? A rocha no deserto, segundo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, sabe quem ela? Sabe quem era a rocha que eu acabei de ler para você? Diga comigo: a rocha era Cristo. Sim, a rocha era Cristo, a rocha era uma representação de Cristo. Se Moisés não podia ver a glória de Deus diretamente, na fenda da rocha, atrás da rocha, aquela rocha que era Cristo, dava um vislumbre de quem era o Pai. Por isso que Jesus, quando vem, ele diz: quem me vê, vê ao Pai. E não há um caminho, há o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, morreu e ressuscitou, e o véu se rasgou de cima a baixo, para que eu e você tivéssemos livre acesso à presença do Pai. E agora, no Novo Testamento, nós não precisamos mais de uma rocha física, mas essa rocha espiritual é Jesus Cristo, e por meio dele nós vemos ao Pai, nós andamos com o Pai, nós nos tornamos como Ele, nós vemos a sua glória e podemos cantar glória. Estamos escondidos em Cristo, e eu concluo dizendo: pense comigo no ápice dessa história. Moisés sobe ao monte, ele é colocado na fenda da rocha, ele recebe as tábuas da lei, ele vê a aliança sendo renovada em um povo que havia acabado de falhar. É uma cena linda, majestosa, mas o texto mostra que não era completa. O apóstolo Paulo, olhando para trás, lá no livro de Coríntios, nos revela um detalhe chocante sobre o capítulo seguinte, que é o capítulo 34. A Bíblia diz que Moisés descia do monte com o rosto resplandecendo, brilhando a glória que acabara de ver atrás da rocha. Mas toda vez que ele terminava de falar com o povo, ele colocava um véu no rosto, para que o povo não visse que o brilho estava se desvanecendo. Não era porque o povo tinha medo do brilho. Paulo nos explica em 2 Coríntios 3,13 que Moisés usava o véu para que os israelitas não vissem que o brilho estava desaparecendo. A glória da antiga aliança, o cabode, aquele peso tremendo de Deus, brilhava sobre Moisés. Era um brilho externo, batia na pele, refletia por um tempo e depois ia se desvanecendo. E Moisés voltava repetidas vezes para recarregar aquele brilho. Era glorioso, mas era passageiro, porque a lei podia até revelar o pecado, mas não tinha poder de transformar corações. E é por isso que nós precisamos ansiar por uma glória mais do que qualquer outra coisa. Preste atenção. Os sinais e milagres do Egito tiraram o povo da escravidão,
mas os milagres não conseguiram tirar a escravidão de dentro do povo. Guarda isso no teu coração. Milagres alteram nossas circunstâncias, mas é somente a glória de Deus que altera a nossa essência. Deixa eu te dizer algo. Os milagres, os sinais, aquilo que nós vemos pode até mudar as circunstâncias. Estava difícil, agora não está mais. Estava doente, agora vivo em vitória. Estava passando por lutas e tribulações, agora estou vivendo um tempo de refrigério. Amém. Os milagres são maravilhosos e mudam circunstâncias, mas a única coisa capaz de transformar a nossa essência é o peso da glória ao olhar para Deus segundo a imagem de Cristo. É isso que nós estamos cantando. Esse é o padrão do Novo Testamento, da Nova Aliança. Não somos como Moisés, Paulo diz, que coloca um véu sobre a face. O véu foi rasgado e através de Cristo, a nossa rocha definitiva, nós temos acesso direto. No Novo Testamento, essa glória não recebe mais o termo cabode ou peso, mas doxa, que é a opinião de Deus. Porque quando você olha para Jesus, você está vendo a doxa, a opinião de Deus revelada. E qual que é o resultado? Se vivemos sem esse véu, o apóstolo Paulo decreta, 2 Coríntios 3,18, é o último versículo que eu leio contigo hoje. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. A palavra que Paulo usa, transformados, no grego é metamorfo, que é a mesma palavra metamorfose. A glória de Deus na nova aliança não bate em você e vai embora. Ela bate e entra e gera uma metamorfose espiritual. Ela te muda de dentro para fora. É isso que a gente está buscando hoje. Você entra na presença dele ansioso e sai em paz. Entra fraco e sai forte. Entra com uma identidade manchada e sai com uma identidade de filho restaurada. Por isso hoje eu vim te dizer, nós cremos em milagres e hoje mesmo Jesus quer operar milagres na tua vida. Mas não se contente em ver apenas os milagres. Queira hoje se relacionar com o Deus dos milagres. É maravilhoso quando Deus abre o mar, nas tuas finanças, no teu físico. É maravilhoso quando o maná cai no deserto e Deus provê na dificuldade. Mas nunca faça dos milagres o destino final. Não se contente sequer com a terra prometida se a presença dele não estiver junto com você. De nada adianta o leite e mel se o dono da terra não estiver na mesa. Esse papo de já vivi o bastante não cola para aqueles que entenderam que o maior chamado de um homem é estar com Deus. Os sinais animam a nossa jornada. Os sinais apontam para Deus. Mas é só olhando na face deste Deus e clamando pela glória que transforma e ajuda a nossa vida, que vivemos tudo o que Ele preparou para nós. Moisés ousou ser intenso, ele pediu, mostra-me tua glória, e que essa seja a nossa oração desesperada nesta noite. Senhor, nós queremos a tua face, Senhor, nós queremos a tua presença, Senhor, vem nos transformar com a tua glória. Será que tem gente inconformada aqui nesse lugar? Será que tem gente com uma insatisfação santa queimando agora no teu coração? Aí da forma que você está, eu quero que você levante suas mãos, já comece nós vamos continuar a adoração aqui. De repente você pode se colocar em pé no teu lugar, você que estava aqui na frente adorando, você pode voltar aqui na frente, mas ei, vem orando, levanta suas mãos. Eu quero orar só por aqueles que são insatisfeitos, não bom sentido, aqueles que carregam uma insatisfação santa. Eu quero orar só pelos aqueles inconformados, aqueles que não aceitam viver aquém daquilo que Deus te projetou para viver. Eu quero orar só por aqueles que não querem mais viver só de milagres, só de sinais, mas querem mais. Coloca a mão no teu coração e comece a buscar. Vamos lá. O Espírito Santo te enche nesta noite. O Espírito Santo sopra sobre você fôlego novo. Vem Jesus e mostra a tua glória. Glória que nos transforma, glória que nos impacta, glória que nos dá direção, glória que nos conduz a te amar mais, a viver mais para o Senhor. Vamos lá. Agora erga suas mãos aos céus
com o Espírito Santo nessa noite. Tem gente sendo batizada com o Espírito nessa noite. De repente você está na transmissão online. Agora, não sei aonde você está assistindo, não sei aonde você está adorando a Jesus junto conosco. Que o Espírito Santo de Deus agora toque o teu coração onde você estiver. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a mais desse lugar, a mais desse lugar, a mais desse lugar, a mais desse lugar. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Erga suas mãos e toque na glória de Deus. Profética. Essa é uma noite de direção. E eu oro também agora por este novo álbum do Ministério AC Music. Jesus, eu sei o que esta família carrega, eu sei o que os teus filhos carregam, eu sei o que as noites de sono que muitos destes perderam preparando todo este álbum, não para que fosse um álbum vendável, não para que este álbum estourasse nas plataformas de sucesso, não. Estou diante de adoradores que entenderam o que Moisés entendeu. Muitos podem fazer boas coisas só com a sua própria capacidade, mas o que nos diferencia dos demais povos da terra é que a tua presença está conosco. Eu oro nesse momento para que o som da tua noiva, o som da tua casa, hoje o Senhor está gerando em nosso coração uma inconformidade santa. Hoje o Senhor está gerando nestes jovens e nesta igreja, nesta família espiritual, um desejo mais profundo de estar contigo e ser impactado pela tua glória. E que o som desta casa cantando, juntamente com o que o Senhor tem derramado sobre este ministério de adoração, venha acender a chama do coração de milhões e milhões de pessoas. Não pelos números, não pelos views, mas por aquilo que o Senhor vai produzir na nação brasileira. Por aquilo que o Senhor vai escrever através dos teus filhos. Que através desse álbum, Jesus, que através dessas canções, que através daquilo que está sendo cantado através desta família, o Senhor possa reverberar aos quatro cantos dessa terra um som de pessoas inconformadas, de pessoas que não se contentam com pouco. Assim como nós cantamos nesta canção lindíssima. Nós vimos tantas coisas acontecerem, nós já vimos tantos milagres, nós já vimos tantas coisas acontecerem e continuaremos a ver, porque o Senhor é um Deus de milagres. Mas Deus, nós dizemos: queremos mais, queremos mais, queremos mais, porque não é sobre alcançar milagres, é sobre andar com Deus dos milagres e sermos transformados segundo a tua imagem, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, segundo a tua imagem. Recebe, Jesus, toda a nossa adoração nesta noite. Oramos assim no teu poderoso nome. Amém. Amém.